Garoto negro, salva milionário espancado. Mas o que ele disse fez o homem chorar. Noite fria. Ruas vazias. Um homem de terno caro é espancado por assaltantes e deixado jogado na calçada como lixo. Ninguém para. Ninguém olha, exceto Daniel, um garoto negro de 11 anos que mora num abrigo com a mãe grávida e vive vendendo doces no farol. Contra todos os avisos da vizinhança, ele corre até o corpo desacordado. Ele tenta acordar o homem, enxuga seu rosto com a própria blusa e quando o milionário finalmente abre os olhos ensanguentados, ouve um sussurro que o faz desabar em lágrimas. O senhor me lembra meu pai, antes dele morrer. Esse homem é Ricardo Salazar, um dos empresários mais ricos da cidade, conhecido por ser frio, arrogante e distante das classes baixas. Após ser salvo por Daniel, Ricardo começa uma jornada silenciosa para descobrir quem é aquele menino. E acaba encontrando algo que nem todo o seu dinheiro pode comprar: humildade, conexão e redenção. Ao conhecer a dura vida da criança, Ricardo enfrenta suas próprias feridas de infância, sua relação quebrada com o pai e o passado que sempre tentou esconder. Durante essa jornada, ele reencontra uma antiga freira que um dia cuidou de sua mãe. Conhece também a mendiga Maria, que já foi professora antes de perder tudo, e a vizinha negra de Daniel, que revela uma verdade chocante sobre seu passado. Mas o destino reserva uma escolha difícil. Ricardo poderá transformar a vida de Daniel e sua família, ou voltará ao mundo frio que sempre conheceu. Garoto negro. Salva milionário, espancado. Capítulo 1. A queda do gigante e o silêncio da cidade fria. Noite de Nova York era um manto gelado e indiferente. As luzes dos arranha-céus, símbolos do poder e da opulência, pareciam zombar da escuridão que se esvaía em becos e vielas. Ricardo Salazar, um homem para quem o mundo se curvava, sentia a dor em cada fibra de seu ser. Seu terno caro, antes impecável, estava rasgado, manchado de sangue e lama. Ele jazia jogado na calçada, uma figura patética e irreconhecível, espancado por assaltantes que levaram seu relógio de ouro e sua carteira abarrotada. O frio da noite entrava em seus ossos, misturando-se à humilhação e à consciência de sua própria fragilidade. Carros passavam sem parar, seus faróis cortando a escuridão por um instante, revelando o corpo de Ricardo como lixo, para logo desaparecerem, levando consigo a indiferença dos motoristas. Ninguém parava, ninguém olhava. Ricardo, o magnata que construía impérios e controlava vidas, era agora um ser invisível, um estorvo na calidez de uma noite que ele pensava dominar. Seus olhos, antes dominadores e gélidos, estavam agora inchados e quase fechados pelo inchaço, observando um borrão de luzes e sombras que se recusavam a reconhecê-lo. A dor física era imensa, mas a dor da invisibilidade, da insignificância, era um tormento que sua fortuna jamais o havia preparado para enfrentar. Ele era um rei destronado, um titã derrubado, e o mundo, seu palco, não se importava. O tempo se arrastava, medido em batidas irregulares de seu coração e pela dor pulsante em sua cabeça. Ricardo sentia o frio paralisando seus membros, o gosto metálico do sangue em sua boca. A vida escorria por entre seus dedos, e ele, o homem que sempre controlou seu destino, estava à mercê do acaso ou de um milagre. A cena em que ele se encontrava era a antítese de sua existência. O luxo trocado pela imundície, o poder pela impotência, a vida pela iminência da morte. Ele, o homem que evitava as classes baixas e vivia em um mundo blindado, estava agora jogado entre os excluídos, esperando por uma ajuda que ele nunca ofereceu a ninguém. A escuridão parecia abraçá-lo, prometendo um fim frio e solitário, e o silêncio da rua era um epitáfio para sua arrogância. Capítulo 2.
O anjo sem asas e o sussurro que quebrou o milionário, o som de passos correndo, pequenos e descalços, quebrou o silêncio indiferente da rua. Um vulto. Não um carro, não um pedestre apressado, mas um menino. Era Daniel, um garoto negro de 11 anos, com roupas simples e um olhar que parecia ver além da superfície. Ele morava em um abrigo improvisado, com sua mãe grávida, Sofia, e vivia vendendo doces no farol para ajudar nas despesas. Contra todos os avisos da vizinhança sobre os perigos da noite e de se intrometer em brigas de gente grande, Daniel não hesitou. Seu coração, maior que sua pequena estatura, o impulsionou para o corpo inerte na calçada. Ele havia visto muitos jogados na rua, mas os olhos de Ricardo, mesmo inchados e quase fechados, pareciam chamar por ele. Daniel correu até Ricardo, seu rosto infantil contorcido em preocupação. O cheiro de sangue e álcool era forte. Ele se ajoelhou ao lado do milionário, tremendo de frio e medo, mas não de repulsa. Com a inocência e a compaixão de uma criança que conhecia a dor, ele começou a tentar acordar o homem. Suas mãos, pequenas e sujas, tocaram o rosto ensanguentado de Ricardo, e com sua própria blusa, ele tentou limpar o sangue que escorria dos cortes. A seda áspera da roupa de Ricardo contrastava com a simplicidade da blusa de algodão de Daniel. Ele falava suavemente, chamando por ele, com uma voz infantil que era um bálsamo no tormento de Ricardo. Quando o milionário finalmente conseguiu abrir os olhos, turvos e ensanguentados, o primeiro que viu foi o rosto preocupado de Daniel, a luz pura de uma inocência que ele havia esquecido. O garoto então aproximou-se e, com um sussurro que parecia vir de sua alma, uma frase que carregava a dor de sua própria experiência, ele disse: "O senhor me lembra meu pai, antes dele morrer." As palavras caíram sobre Ricardo como um raio. O homem frio, arrogante e distante das classes baixas, o magnata que nunca demonstrava fraqueza, desabou. Lágrimas, quentes e incontroláveis, escorreram por seu rosto inchado, misturando-se ao sangue. O que o dinheiro nunca pôde comprar, a conexão humana, a humildade e a dor de um coração partido, estava sendo entregue a ele por um menino negro, descalço e esquecido. Era o início de uma jornada silenciosa para descobrir quem era aquele anjo sem asas. Capítulo 3. A busca pela invisibilidade e o eco do passado. Ricardo acordou no hospital, o cheiro de antisséptico substituindo-o de sangue e rua. Seu corpo doía, mas sua mente estava obcecada com Daniel. O garoto não era uma miragem. Ele o salvou. Mas o que ele disse, aquele sussurro sobre o pai e o choro que o havia tomado, tudo isso era um mistério que ele precisava desvendar. Ele usou sua influência para exigir que a polícia e sua equipe de segurança encontrassem o menino. Ele queria recompensá-lo, sim, mas também queria entender, queria encontrar aquele rosto, aquela voz, aquele olhar que o havia quebrado. Entanto, a busca de Ricardo foi frustrante. A polícia não tinha registros do menino. As câmeras de segurança da área não mostravam Daniel correndo ou se aproximando dele. Era como se o garoto tivesse desaparecido na fumaça da noite. Um fantasma que só Ricardo podia ver. Ele sentiu uma estranha conexão com essa invisibilidade. Sua própria vida, em seu luxo e isolamento, havia tornado muitas pessoas invisíveis para ele. Agora, ele estava enfrentando a sua própria cegueira. Ninguém parecia se lembrar do garoto daquele jeito, daquele grito, daquela presença. A sanidade de Ricardo começou a ser questionada, até mesmo por ele próprio. Decidido a ir além dos métodos convencionais, Ricardo iniciou uma jornada silenciosa pela cidade, visitando os faróis, os abrigos improvisados, os becos onde a vida se escondia. Ele, o empresário que sempre evitou as classes baixas,
Estava agora imerso em um mundo que ele havia ignorado por tanto tempo. Ele sentiu o cheiro de miséria, o som do desespero e a resiliência em meio à adversidade. A cada passo, Ricardo confrontava suas próprias feridas de infância, sua relação quebrada com o pai, um homem que, em sua própria busca por poder, havia se tornado distante e emocionalmente ausente, e o passado de carências que ele sempre tentou esconder sob sua armadura de arrogância. A busca por Daniel não era apenas uma investigação. Era uma jornada para desenterrar a si mesmo. Um caminho doloroso que o forçava a ver a humildade, a conexão e a possibilidade de redenção que seu dinheiro nunca poderia comprar. Ricardo Salazar foi salvo por um misterioso garoto e agora sua vida está virando de cabeça para baixo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta incrível jornada de mistério e redenção. Curta se você ficou tão chocado quanto Ricardo com as palavras do garoto e seu desaparecimento repentino. Compartilhe este vídeo com quem ama uma história impactante sobre a busca pela humanidade. Comente abaixo. Quem você acha que Daniel realmente é? Ricardo encontrará as respostas que procura e o que ele descobrirá sobre si mesmo? Roteiro: Garoto Negro. Salva milionário. Espancado. Capítulo 4. O caminho para os esquecidos e o visco da esperança. Busca incansável de Ricardo por Daniel o levou a lugares que ele só havia visto antes da janela de seu carro blindado. Os arranha-céus, opulentos do centro da cidade, deram lugar a ruas estreitas e movimentadas, vibrantes com os sons de vendedores ambulantes e crianças brincando. Ele se sentia como um antropólogo em uma terra desconhecida, suas roupas caras um uniforme alienígena em um mundo de tecidos gastos e calçados práticos. Ele se movia discretamente, conversando com líderes comunitários, tentando encontrar alguém que conhecesse um menino com a descrição de Daniel. A maioria desconfiava de um estranho rico fazendo perguntas, mas o novo comportamento de Ricardo, menos arrogante, mais desesperado, começou a abrir algumas portas. Sua investigação o levou, por fim, a um pequeno centro comunitário administrado por uma mulher negra, gentil e idosa, chamada Dona Helena. Ela administrava uma cozinha comunitária e uma escola improvisada para crianças que não podiam pagar a educação formal. Dona Helena inicialmente desconfiou. Seus olhos, acostumados às promessas vazias de forasteiros, examinando Ricardo com uma sabedoria cansada. Mas quando Ricardo contou a história da explosão e da aparição impossível de Daniel, sua expressão suavizou. Ela conhecia Daniel. Ela o descreveu como um menino quieto e observador, com uma habilidade incomum de ver as coisas, muitas vezes desenhando cenas de eventos antes que acontecessem. Ela confirmou que ele morava na área com sua mãe grávida, Sofia. Dona Helena explicou que Daniel havia desaparecido misteriosamente logo após a explosão, causando preocupação na comunidade. Ela também contou a Ricardo sobre a mãe de Daniel, Sofia, uma mulher resiliente que trabalhava incansavelmente apesar de suas difíceis circunstâncias. Ricardo sentiu uma onda de esperança, misturada com pavor. O menino era real e sua mãe estava grávida. A realidade da vida de Daniel, tão drasticamente diferente da sua, começou a corroer o coração endurecido de Ricardo. Ele não estava mais apenas procurando respostas. Ele estava procurando uma maneira de se conectar com um mundo que ele havia ignorado por tanto tempo, um mundo onde o coração puro de um pequeno menino havia salvado sua vida. Capítulo 5. O Lar Sagrado e a Voz do Passado. Com a orientação de Dona Helena, Ricardo encontrou o abrigo improvisado onde Daniel e sua mãe Sofia viviam. Era um lugar humilde e lotado, preenchido pelo murmúrio de vozes, o cheiro de comida simples e a frágil esperança de seus moradores. Era um mundo completamente alheio à experiência de Ricardo. Mas foi ali que ele sentiu uma atração inexplicável.
Ele viu Sofia, visivelmente grávida, trabalhando diligentemente, seu rosto marcado pelo cansaço, mas também por uma dignidade silenciosa. Ele observou à distância, entendendo que sua aparição repentina poderia causar mais mal do que bem. Sua próxima pista veio de uma fonte surpreendente. Dona Helena sugeriu que ele conversasse com uma freira aposentada, irmã Inês, que costumava administrar um centro comunitário local e conhecia muitas famílias da área há décadas. Irmã Inês era conhecida por sua sabedoria e sua profunda conexão espiritual com a comunidade, muitas vezes vista como uma guardiã silenciosa. Ricardo, um homem que zombava da religião organizada, viu-se batendo na porta de uma casa pequena e sem adornos, sentindo que essa mulher guardava mais peças do quebra-cabeça de Daniel. Irmã Inês, frágil, mas com olhos penetrantes e perspicazes, o recebeu. Ela havia ouvido sussurros sobre o homem rico procurando um menino desaparecido. Ela confirmou os dons incomuns de Daniel, falando dele como uma criança abençoada com uma alma pura. Mas então, ela falou sobre o próprio passado de Ricardo. Ela revelou que, certa vez, havia cuidado da própria mãe de Ricardo quando ela era uma jovem, lutando com as dificuldades financeiras e as pressões sociais de sua própria família. Irmã Inês lembrou-se da difícil relação entre Ricardo e seu pai distante, um homem controlador e ambicioso que priorizava os negócios acima da família. Ela insinuou que a frieza e a arrogância de Ricardo estavam profundamente enraizadas em suas feridas de infância e na influência distante de seu pai. As palavras da freira foram uma revelação surpreendente, conectando a presença inocente de Daniel não apenas a um milagre recente, mas ao próprio trauma de infância profundamente enterrado de Ricardo e ao seu relacionamento rompido com o pai. A busca por Daniel estava se tornando uma busca por si mesmo, forçando-o a confrontar as origens de seu próprio coração frio. Capítulo 6. O espelho quebrado e a sombra de seu pai, As palavras da irmã Inês, afiadas e diretas, ressoaram profundamente. Em Ricardo, um eco doloroso de um passado que ele havia suprimido meticulosamente. A revelação gentil, mas firme, da freira sobre sua própria infância, a distância emocional de seu pai e as profundas cicatrizes que isso deixou, o forçaram a confrontar a raiz de sua arrogância e frieza. Ele havia construído seu império como um escudo, uma forma de provar seu valor, de nunca ser fraco ou dependente como sentia que seu eu mais jovem havia sido. O sussurro inocente de Daniel. O Senhor me lembra, meu pai. Agora ganhava um novo e aterrorizante significado. Ele estaria apenas replicando a ausência emocional de seu pai, projetando sua própria dor nos outros? As palavras do menino haviam erguido um espelho para a alma de Ricardo, mostrando-lhe um reflexo que ele desprezava. Impulsionado por essa nova autoconsciência, Ricardo começou a revisitar velhas memórias, dissecando seus relacionamentos passados. Ele se lembrou de vezes em que havia dispensado pessoas, pisoteado sonhos ou escolhido o lucro em vez da humanidade, sempre justificando como negócios. Ele viu como a busca implacável de seu próprio pai pelo sucesso o havia alienado de sua família, um caminho que Ricardo, sem saber, havia seguido. O homem rico que nunca havia chorado, agora via lágrimas brotarem ao reviver momentos de sua própria negligência emocional e da frieza que havia estendido aos outros. Ele reconheceu o padrão, a falha herdada que Daniel, com clareza chocante, havia apontado. Sua turbulência interna foi amplificada por seu próximo encontro. Voltando à comunidade, ele se deparou com Maria, a mulher sem teto que Dona Helena havia mencionado, que antes fora uma respeitada professora antes de perder tudo. Ela estava sentada em uma caixa de papelão gasta, desenhando intrincadas equações matemáticas na terra com um graveto. Maria, com olhos inteligentes e penetrantes, reconheceu Ricardo de notícias e aparições públicas. Ela não mediu palavras. Vocês, ricos! Ela zombou, sua voz rouca das ruas.
Acham que o mundo gira em torno do dinheiro de vocês. Mas alguns de nós tivemos algo que o dinheiro não pode comprar. E o senhor Salazar, parece um homem que perdeu a alma tentando comprar um preço. Sua franqueza, sua sabedoria na adversidade, atingiram Ricardo profundamente. Ela havia visto a ambição em sua essência, o vazio por trás da riqueza. As palavras de Maria foram uma acusação poderosa, lembrando-o de que o verdadeiro valor estava além de seu livro Razão Financeiro e que sua alma, de fato, ainda estava em jogo. Capítulo 7. O confronto com o passado e o peso de seus pecados. As palavras afiadas e diretas de Maria ressoaram com a verdade que irmã Inês havia revelado. Ricardo era de fato um homem que havia perdido sua alma, impulsionado pelas mesmas falhas que havia herdado e amplificado. Sua jornada para encontrar Daniel havia se tornado uma escavação involuntária de seu próprio passado, trazendo à tona ressentimentos enterrados e pecados não reconhecidos. Ele começou a confrontar as memórias dolorosas de sua infância, os momentos em que a frieza de seu pai moldou sua própria incapacidade de se conectar, de sentir. Ele percebeu que sua busca constante por mais dinheiro e poder era uma tentativa desesperada e equivocada de preencher um vazio emocional deixado por um pai distante. Impulsionado por uma nova urgência, Ricardo procurou os pais de David, um jovem engenheiro que havia trabalhado para ele anos atrás. David havia proposto uma solução inovadora e ética para um grande projeto de construção, mas Ricardo, priorizando a velocidade e o custo, havia rejeitado brutalmente suas ideias, levando ao fracasso do projeto e à subsequente depressão, grave e ruína profissional de David. Ricardo havia ignorado seus apelos, vendo-o como dispensável. Agora, encarando os pais de David, com o coração partido, em sua casa modesta, Ricardo sentiu o peso total de suas ações passadas. Ele viu a dor deles, a dor persistente causada por sua decisão impiedosa. Ele gaguejou, tentando se desculpar, mas as palavras pareciam inadequadas. O verdadeiro custo de sua crueldade foi exposto diante dele. Mais tarde, Ricardo retornou ao centro comunitário. Ele encontrou Dona Helena ainda servindo comida ao sem-teto. Ele confessou tudo a ela, seus erros passados, as verdades reveladas pela irmã Inês e por Maria, e sua necessidade desesperada de fazer reparações. Dona Helena ouviu, seus olhos cheios de uma calma compreensão. Ela lhe disse que Daniel havia sido encontrado recentemente, seguro, tendo ficado com um parente distante em outra parte da cidade, assustado com a explosão. Ela concordou em ajudar Ricardo a se aproximar de Daniel e Sofia, mas enfatizou que o perdão não era garantido e que a verdadeira reparação ia além da compensação financeira. Exigia uma mudança de coração e ação contínua. O verdadeiro acerto de contas, Ricardo percebeu, não seria com seu eu passado, mas com o futuro que ele escolheu construir. Capítulo 8. O espelho da culpa e a semente da redenção, as palavras de Maria, afiadas e diretas, ressoaram com a verdade que irmã Inês havia revelado. Ricardo era, de fato, um homem que havia perdido sua alma, impulsionado pelas mesmas falhas que havia herdado e amplificado. Sua jornada para encontrar Daniel havia se tornado uma escavação involuntária de seu próprio passado, puxando à tona ressentimentos enterrados e pecados não reconhecidos. Ele começou a confrontar as memórias dolorosas de sua infância, os momentos em que a frieza de seu pai moldou sua própria incapacidade de se conectar, de sentir. Ele percebeu que sua busca constante por mais dinheiro e poder era uma tentativa desesperada e equivocada de preencher um vazio emocional deixado por um pai distante. Impulsionado por uma nova urgência, Ricardo procurou os pais de David,
um jovem engenheiro que havia trabalhado para ele anos atrás. David havia proposto uma solução inovadora e ética para um grande projeto de construção, mas Ricardo, priorizando a velocidade e o custo, havia rejeitado brutalmente suas ideias, levando ao fracasso do projeto e à subsequente depressão, grave e ruína profissional de David. Ricardo havia ignorado seus apelos, vendo-o como dispensável. Agora, encarando os pais de David, com o coração partido, em sua casa modesta, Ricardo sentiu o peso total de suas ações passadas. Ele viu a dor deles, a dor persistente causada por sua decisão impiedosa. Ele gaguejou, tentando se desculpar, mas as palavras pareciam inadequadas. O verdadeiro custo de sua crueldade foi exposto diante dele. Mais tarde, Ricardo retornou ao centro comunitário. Ele encontrou Dona Helena ainda servindo comida ao sem-teto. Ele confessou tudo a ela, seus erros passados, as verdades reveladas pela irmã Inês e por Maria, e sua necessidade desesperada de fazer reparações. Dona Helena ouviu, seus olhos cheios de uma calma compreensão. Ela lhe disse que Daniel havia sido encontrado recentemente, seguro, tendo ficado com um parente distante em outra parte da cidade, assustado com a explosão. Ela concordou em ajudar Ricardo a se aproximar de Daniel e Sofia, mas enfatizou que o perdão não era garantido e que a verdadeira reparação ia além da compensação financeira. Exigia uma mudança de coração e ação contínua. O verdadeiro acerto de contas, Ricardo percebeu, não seria com seu eu passado, mas com o futuro que ele escolheu construir. Capítulo 9. O ponto mais baixo e o abraço inesperado à publicidade. Em massa, e o escândalo financeiro levaram Ricardo ao seu ponto mais baixo. Ele estava no hospital, devido a um colapso nervoso, não físico. Sua carreira estava em ruínas. Seu nome, sinônimo de escândalo. A bajulação havia se transformado em desprezo e os amigos de outrora em fantasmas. A solidão pesava mais do que nunca, mas agora era uma solidão autoimposta pela verdade, não pela arrogância. Ele via seu império desmoronar e, com ele, a vida que ele havia conhecido. A dor da perda era imensa, mas misturada com uma sensação de libertação. Enquanto Ricardo se afundava em sua dor e arrependimento, Gabriel, com sua inocência e amor incondicional, se tornou seu maior consolo. O menino, alheio ao drama da mídia, visitava seu pai no hospital todos os dias, trazendo desenhos coloridos e histórias de Lucas. Ele não via o pai como um homem falido ou um pecador, mas como pai, o homem que agora estava disposto a reconhecer seu irmão. Em um de seus encontros, Gabriel trouxe Lucas para o hospital. O menino da rua, ainda com seus sapatos velhos, mas com um brilho de esperança nos olhos, sentou-se ao lado da cama de Ricardo. Não havia ressentimento, apenas a curiosidade inocente de uma criança. Ricardo, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, estendeu a mão para Lucas. "Eu sinto muito, meu filho." Ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Sinto muito por tudo." Lucas, sem entender a profundidade das palavras, apenas sorriu e tocou a mão de Ricardo. Naquele momento, não havia milionário, nem menino da rua, nem escândalo. Havia apenas um pai se conectando com um filho que ele havia abandonado. Aquele abraço foi o perdão que Ricardo tanto buscava, o início de sua verdadeira redenção. Foi o ponto mais baixo de sua vida, onde ele perdeu tudo, mas também onde ele ganhou o que o dinheiro nunca poderia comprar: a família e a paz de sua alma. O cliffhanger era a promessa de um novo começo, incerto, mas repleto de esperança. Capítulo 10. O sacrifício público e o início da reparação. Abraço de Lucas foi o divisor de águas para Ricardo. Ele havia perdido seu império, sua reputação, a vida que ele conhecia, mas havia ganhado a paz de uma alma que começava a se curar. A humilhação pública, que antes seria insuportável,
transformou-se em um catalisador para sua redenção. Internado no hospital, ele usou o tempo para planejar seu futuro, não o futuro dos negócios, mas o futuro de sua alma. Ele instruiu Helena, sua advogada, a liquidar grande parte de seus bens e a transferir a vasta maioria de sua fortuna para a Fundação Sophia Vance, em homenagem à sua irmã. Não era uma doação pontual, mas uma reestruturação completa de sua vida, dedicando-se integralmente à filantropia e ao serviço social. A imprensa que antes o crucificava, agora o observava com um misto de ceticismo e fascínio. Ricardo, sem se importar com a opinião pública, começou a aparecer em programas de TV e entrevistas, não para se defender, mas para confessar publicamente seus erros, detalhando sua vida de ganância, o abandono de Mariana, a indiferença para com o mendigo e o impacto de suas ações na vida de seu próprio filho, Lucas. Ele não poupou detalhes, nem a si mesmo. Foi um ato de sacrifício público, uma penitência perante o mundo que chocou e dividiu a opinião pública. Muitos ainda o criticavam, mas outros, tocados por sua honestidade brutal, começaram a ver um homem verdadeiramente arrependido. Enquanto Ricardo se despojava de sua fortuna e de sua imagem, Gabriel, seu filho legítimo, se tornou um pilar de apoio. O menino, com sua inocência e amor incondicional, era a prova viva de que a compaixão podia florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele passava horas no hospital com Ricardo, desenhando e contando histórias de Lucas, que agora se tornara uma figura frequente na vida de Gabriel. A relação dos dois irmãos, nascida da inocência de Gabriel, era a semente de uma nova família para Ricardo, uma família construída não sobre o dinheiro, mas sobre o amor e o perdão. O padre Benedito e a irmã Cecília observavam de longe, satisfeitos, a metamorfose do milionário, cientes de que a verdadeira reparação estava apenas começando. Ricardo está em seu ponto mais baixo, mas um abraço inesperado pode ser o início de sua redenção. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada de redenção sem precedentes. Deixe seu like se você também se emocionou com o encontro de Ricardo e Lucas. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas testemunhem o poder do perdão e da união familiar. Comente abaixo. O que você acha que acontecerá com a família de Ricardo? Ele conseguirá reconstruir sua vida de verdade? Capítulo 11. A reconstrução da vida e o chamado da comunidade. Após receber alta do hospital, Ricardo não voltou para sua cobertura de luxo. Ele se mudou para uma casa modesta no mesmo bairro onde Lucas e Mariana viviam. Uma decisão que chocou seus antigos colegas e a mídia. Sua vida de luxo foi substituída por uma rotina de simplicidade e trabalho árduo na Fundação Sophia Vance. Ele mergulhou de cabeça nos projetos sociais, trabalhando lado a lado com a comunidade, ouvindo suas necessidades e utilizando sua mente analítica para criar soluções reais para a pobreza, a violência e a exclusão social. Seus dias eram preenchidos com visitas a abrigos, reuniões com líderes comunitários e, principalmente, com o tempo dedicado a Lucas e Mariana. A reconciliação com Mariana, a mãe de Lucas, foi um processo lento e doloroso. Ricardo não a pressionou, apenas esteve presente. Ele garantiu que ela e Lucas tivessem um lar seguro, acesso à saúde e a todas as oportunidades que o dinheiro poderia oferecer. Ele se sentava por horas ouvindo as histórias de Mariana, a dor do abandono, a luta nas ruas, a rejeição da irmã, Betânia, que, confrontada pelo padre Benedito e pela imprensa, foi afastada de suas funções no abrigo. Ricardo não podia apagar o passado, mas podia construir um futuro diferente. Lucas, por sua vez, florescia. A presença do pai biológico e do irmão Gabriel trouxe uma luz para seus olhos que antes era vazia. Ele começou a ir à escola, a brincar, a sorrir de uma forma que Ricardo nunca tinha visto. A comunidade, que antes o via com desconfiança, começou a aceitá-lo.
a vê-lo não como o milionário que se arrependeu, mas como o homem que estava ajudando. A transformação de Ricardo era visível em cada gesto, em cada palavra. O mendigo Jonas, agora mais sóbrio e abrigado pela fundação, tornou-se um confidente, um lembrete vivo de seu passado e um testemunho de sua redenção. Ricardo não fugia mais de si mesmo. Ele abraçava sua história e a usava para impulsionar a mudança. A imprensa, por sua vez, continuava a documentar sua jornada, e a história de Ricardo Salazar se tornava um exemplo global de redenção e do poder do perdão. Capítulo 12. O clímax. O palco da verdade revelada e o legado de um nome ponto culminante da transformação de Ricardo aconteceu durante um grande evento de conscientização organizado pela Fundação Sofia Vance, em uma praça pública do bairro onde Lucas e Mariana viviam. Não era um evento de gala, mas uma celebração da comunidade e da esperança. Milhares de pessoas compareceram, moradores locais, beneficiários da fundação, a imprensa e figuras importantes como o padre Benedito e a irmã Cecília, que veio da Itália para apoiar Ricardo. Ricardo estava prestes a subir ao palco para falar, mas um murmúrio percorreu a multidão. Uma mulher, com o semblante sério, mas com os olhos que carregavam a dor de uma vida, aproximou-se do palco. Era Sofia Vance, a ex-esposa de Ricardo e mãe de Gabriel. Ela havia vindo, não para confrontá-lo, mas para testemunhar. Ricardo a viu, seus olhos se encontraram, e um silêncio respeitoso tomou conta da praça. Sofia subiu ao palco e pegou o microfone antes que Ricardo pudesse começar a falar. Sua voz, inicialmente embargada, ecoou com uma força surpreendente. Ela falou sobre o acidente de Lara, sobre a dor que a havia consumido, sobre a forma como Ricardo se fechou e a abandonou. Ela não o poupou, descrevendo a frieza e a arrogância que ele havia demonstrado. Mas então, sua voz mudou. Ela falou sobre o menino, Lucas, sobre a Fundação Sofia Vance, sobre a transformação que Ricardo havia passado. Ela reconheceu o esforço, a humildade e a dedicação que ele havia demonstrado. Sofia então se virou para Ricardo, seus olhos marejados. Você causou uma dor imensa, Ricardo, ela disse, sua voz entrecortada pela emoção. Mas você está tentando repará-la, e por Mateus, por Gabriel, por Sofia e por Lara, eu escolho acreditar em você. Ela estendeu a mão para ele. Naquele momento, não havia ex-cônjuges, apenas duas almas unidas pela dor e pela esperança. Ricardo pegou a mão dela, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Foi então que, da plateia, um menino pequeno, com a inocência em seu olhar, correu em direção ao palco. Era Gabriel. Atrás dele vinha Lucas, agora com um brilho nos olhos que ele não tinha antes. Os dois meninos subiram ao palco e abraçaram Ricardo, formando um círculo. O público aplaudiu, não apenas pela confissão, mas pela família que se reunia ali, não de sangue, mas de uma nova forma de amor e perdão. A verdade havia sido revelada. O pecado, confrontado, e o perdão, finalmente, encontrado. Capítulo 13. O legado de um nome e a família. Reconstruída, o toque da mão de Sofia na sua foi mais curativo do que qualquer medicamento. Não era um perdão completo, mas uma trégua, uma semente de esperança plantada em um solo antes árido. Ricardo compreendeu que a redenção não era um destino, mas uma jornada contínua, uma escolha diária. Sua fundação, agora ativa e robusta, começou a transformar vidas. Helena e sua equipe trabalharam incansavelmente para reverter os danos causados por sua antiga empresa, canalizando recursos para projetos de energia limpa, abrigos para mulheres e apoio a comunidades marginalizadas. Ricardo, antes um CEO temido, era agora um administrador humilde, presente em cada reunião, não ditando ordens, mas ouvindo com o coração. A relação com Mariana, a mãe de Lucas, evoluiu de um pedido de perdão para uma parceria de trabalho
e uma amizade forjada na dor e na superação. Mariana, agora uma mulher forte e empoderada, tornou-se uma figura central na fundação, utilizando sua própria experiência para ajudar outras mulheres em situação de vulnerabilidade. Ricardo garantiu que ela tivesse um lar seguro, acesso à saúde e a todas as oportunidades que o dinheiro poderia oferecer. Lucas, o irmão que revelou a verdade, crescia feliz e saudável, cercado pelo amor de uma família que ele nunca soube que tinha. Ele era a prova viva de que o amor podia curar as feridas mais profundas. A reconciliação com Sofia, a ex-esposa de Ricardo e mãe de Gabriel, foi um processo delicado, mas significativo. A dor da perda de Lara ainda era uma cicatriz, mas o esforço de Ricardo para se redimir e o amor compartilhado por Gabriel e Lucas trouxeram uma nova forma de união. Sofia se tornou uma conselheira da fundação, unindo sua paixão pela filantropia com os recursos de Ricardo para criar um impacto ainda maior. A família de Ricardo não era mais definida por laços de sangue e dinheiro, mas por uma complexa tapeçaria de perdão, aceitação e amor incondicional, mostrando que, mesmo após a maior das tragédias, a esperança pode florescer. Capítulo 14. O preço do céu e o eco do amor. Incondicional. Anos se passaram. Ricardo Salazar, agora um homem idoso com cabelos brancos e um sorriso gentil, era conhecido não por sua antiga fortuna, mas pelo legado de amor e compaixão que ele havia construído. A Fundação Sophia Vance foi um sucesso global, transformando vidas e inspirando a justiça social em todo o mundo. Ricardo era frequentemente convidado a dar palestras, não sobre negócios, mas sobre a jornada de sua alma, o preço de seus pecados e a alegria de encontrar a redenção no serviço ao próximo. Ele sempre começava suas palestras com a frase de seu filho: "Pai, ele é meu irmão", e terminava com a prova de que a verdadeira riqueza não estava em seus bilhões, mas nas vidas que ele havia tocado e na paz que ele havia encontrado. Lucas e Gabriel, agora jovens adultos, eram inseparáveis. Lucas, com o apoio da fundação, tornou-se um líder comunitário, dedicando sua vida a dar voz aos esquecidos, assim como ele havia sido um dia. Gabriel seguiu os passos do pai, mas com uma nova consciência, usando a tecnologia para o bem social, em vez de lucro. Os dois eram a manifestação viva da redenção de Ricardo, a prova de que o amor e a aceitação podiam transcender as barreiras sociais e os segredos do passado. A história termina com Ricardo, já em idade avançada, sentado no mesmo banco do parque onde ele e Lara costumavam brincar. Lucas, agora adulto, se senta ao seu lado. A memória de Lara ainda estava lá. Uma dor agridoce, mas agora temperada pela paz que ele havia encontrado em sua redenção. Ele havia perdido tudo em sua vida material, mas havia ganhado algo infinitamente mais valioso: sua alma. Seu último pecado havia sido redimido através do amor e do serviço. Ele fechou os olhos, escutando os sons do parque, os risos das crianças, o canto dos pássaros. E em sua mente, ele ouviu novamente o grito de um menino negro, descalço e desesperado: "Não entre no carro!" Mas agora, o grito não era um aviso de morte, mas um eco eterno de vida, de esperança e da alma que finalmente havia encontrado. Capítulo 15. O legado além do fim. A vida de Ricardo Salazar não terminou com o silêncio no banco do parque. O legado que ele construiu se espalhou como ondas em um lago, tocando inúmeras vidas. A Fundação Sophia Vance, sob a liderança de Lucas e Gabriel, tornou-se uma força imparável para a mudança social, um símbolo de que o poder, quando usado com compaixão, pode curar e transformar. Os projetos de energia limpa do jovem engenheiro foram finalmente realizados, iluminando comunidades inteiras e honrando a memória de sua visão perdida. Os abrigos para mulheres vítimas de violência floresceram,
oferecendo segurança e esperança a centenas de Marianas. A história de Ricardo, contada em livros e documentários, tornou-se um lembrete vívido de que a verdadeira redenção não está em escapar das consequências, mas em abraçá-las e transformá-las em um propósito maior. O milionário arrogante tornou-se o homem de alma redimida, e seu nome, antes manchado, agora era associado à esperança e ao serviço. Ele ensinou ao mundo que a vergonha e a culpa podem ser superadas, que o perdão, tanto o dado quanto o recebido, é a chave para a verdadeira liberdade. A última cena do roteiro é um cemitério tranquilo, onde a lápide de Ricardo Salazar repousa, ao lado da de Lara com uma inscrição simples: onde o amor e o perdão florescem, a alma encontra seu verdadeiro lar. Em um dia ensolarado, Gabriel e Lucas, agora adultos e com suas próprias famílias, visitam os túmulos. Eles contam histórias para seus filhos, os netos de Ricardo, sobre a mulher forte, Dona Antônia, que ensinou sobre dignidade, sobre o grito de um menino que salvou uma alma e sobre o homem que, ao perder tudo, encontrou o céu na terra. O eco de pai, ele é meu irmão, não era mais um grito de dor ou revelação, mas um cântico de amor incondicional que atravessava gerações, provando que o legado de uma alma redimida é eterno. Chegamos ao fim desta emocionante jornada de redenção. Se você foi tocado por esta saga de transformação, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. Deixe seu like se você acredita no poder do perdão e na capacidade humana de mudar para melhor. Compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem de esperança e mostrar que é possível encontrar a redenção, mesmo nos maiores erros. Comente abaixo. Qual foi a sua parte favorita da jornada de Ricardo? Que lição você leva para a sua vida?